Um motociclista foi encontrado morto neste domingo, dia 26, em Guarulhos, na Grande São Paulo, depois de ter sido arrastado por uma enxurrada e caído em um córrego na Avenida Panambi, no bairro Cidade Industrial Satélite de Cumbica, durante as chuvas do último sábado, dia 25, que atingiram a cidade. Então, ele havia desaparecido ali no meio das enxurradas no sábado, foi encontrado hoje lá em Guarulhos. E parece notícia velha esse negócio de chuva, mas não é. A chuva forte veio, acabou com a sexta-feira de muitos moradores da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo também, como estamos falando aqui em Guarulhos. Um trecho da linha 1 do metrô ficou praticamente submerso e permaneceu interditado até o sábado. Uma pessoa morreu. Dezenas de milhares de casas ficaram sem energia e o desastre poderia ter sido muito maior. Mas houve um fato inusitado. Pela primeira vez, a Defesa Civil mandou uma mensagem em massa aos paulistanos para avisar do risco de temporal. Quem está nos acompanhando por imagens, está vendo aí uma dessas estações de metrô, se não me engano, na zona norte de São Paulo, que virou ali um rio, certamente totalmente submerso, a linha do trem, pessoas desesperadas, em outras imagens a gente pôde acompanhar, tentando sair destas estações. E imagina só, a vida do trabalhador indo para o trabalho ou voltando do trabalho e encontrando esta cena que chamou muito a atenção. Olha aí, ó, as pessoas na escada. Essa é a estação Jardim São Paulo. Jardim São Paulo, essa estação ainda não está liberada. A estação, neste momento, continua com muita água. Se chover mais, a probabilidade é que haja ainda mais água. Não tem previsão de quando as coisas vão se resolver. Por lá, uma pessoa morreu vítima do temporal que acometeu a cidade de São Paulo. E uma outra já lá em Guarulhos, como a gente noticiou há pouco. E aí, todo ano, essa questão das chuvas, Ellen? Então, aí tem uma coisa, né? O último grande feito contra essa questão na cidade de São Paulo especificamente foram os piscinões. Quem fez piscinões foi Maluf, gente. Assim, há quanto tempo não se encara essa questão de fato? E aí não vai adiantar você culpar a Enel por qualquer chuva que caia na cidade e desestrutura da cidade, entende? Você pode comprar essa briga uma vez, você pode comprar duas para tentar tirar o foco, mas assim, não vai adiantar se a grande coisa feita em relação às chuvas na cidade de São Paulo foi essa, e depois disso nunca mais se pensou seriamente no assunto. Quando se fala que nós temos crise climática, a gente precisa pensar, então, o que vai se fazer de verdade. Não adianta você ter nós fomos a primeira capital que teve uma secretaria do clima para cuidar dessas coisas. Mas e o que essa secretaria fez na prática? Até hoje, alguém sabe dizer o que a secretaria fez na prática? Né? Falando sobre isso, o prefeito Ricardo Nunes se manifestou, naturalmente, sobre o que tem acontecido em razão das chuvas. E ele falou que é humanamente impossível evitar coisas como essas. E aí? Humanamente impossível conter as chuvas, foi o que ele disse. Mano Ferreira. Conter realmente é impossível, né? Quem vai botar... Pode colocar um cordão de pessoas que não vai evitar mesmo, né? Mas tem jeito de fazer algo para prevenir, né? Não, certamente. Agora, eu queria botar algumas coisas em perspectiva, porque do ponto de vista de contraste entre o que aconteceu em São Paulo e o que tem acontecido em diversas outras cidades brasileiras quando cai uma chuva como essa, na minha opinião, São Paulo se saiu bem. A última grande chuva que teve em Recife, morreram 140 pessoas. Essa chuva que caiu em São Paulo foi algo realmente impressionante. Eu confesso que fiquei assustado com as imagens. Eu estava trabalhando numa rua que é um pouco inclinada, então, rapidamente, coisa de 10 minutos, virou um rio com um fluxo de água impressionante, ou seja, o volume de água dessa chuva foi muito grande. Eu acho que não tem como não ter um transtorno com um volume de chuva tão impressionante como nós tivemos. E que, só para complementar, desde que começaram as medições, essa chuva foi o terceiro maior número, desde que quando começaram. Então, um volume realmente acima da média. E num espaço de tempo muito curto, porque isso também foi impressionante. A parte mais intensa da chuva foi coisa de 40 minutos e deixou a cidade embaixo d'água. Mas com poucas horas depois, a cidade estava voltando ao normal. No dia seguinte, a maior parte da cidade era como se não tivesse acontecido nada na véspera. Pela minha experiência em Recife, uma chuva como aquela passaria 3 dias de alagamento em 80% da cidade.
Então, é claro que a gente sempre precisa cobrar o poder público para que ele seja mais eficiente em evitar danos, mas eu acho que, em se tratando da realidade brasileira, na comparação com outras cidades do Brasil, São Paulo se saiu relativamente bem diante do desafio que foi essa chuva. E o que esperar de uma prefeitura para medidas preventivas, criação de infraestrutura que seja suficiente para escoar a água dessa chuva? E aí, Gesualdo, o que poderia ter sido feito para amenizar minimamente esses estragos? O que aconteceu sexta-feira é uma notícia nova, mas de um assunto velho, né? Essas enchentes no estado de São Paulo, elas eram mais recorrentes. Claro, concordo parcialmente com o que o Mano disse. Não acho que São Paulo saiu relativamente bem. Não saiu tão mal quanto outras, o que não justifica que tenha se dado bem. Com essa modificação climática que a gente tem, e isso é inequívoco, não tem como nós deixarmos de olhar para essa realidade. O mundo está aquecendo, os impactos ambientais são gritantes. Olha o que aconteceu em Porto Alegre tempos atrás, agora em Recife. Isso vai ser cada vez mais recorrente. E não basta apenas nós termos um nome, aceitamos a modificação climática e vamos criar uma secretaria. É preciso a implementação, sim, de políticas sérias. Principalmente porque, já falo aqui do ponto de vista jurídico, cada vez mais tem se punido os estados, os municípios, por danos trazidos por conta dessas variações climáticas. Essas grandes enchentes, ainda que sejam esperadas para o futuro, elas geram danos. E esses danos ambientais hoje implicam, inclusive, indenizações contra o Estado. O município pode ser demandado, o Estado pode ser demandado por aquelas pessoas que tiveram prejuízo por conta dessas chuvas, ainda que de forma normal. Ora, se isso vai ser cada vez mais recorrente, e se os estados vão ser cada vez mais punidos, impactando inclusive nos seus orçamentos, é imperioso, é muito importante que eles tenham políticas voltadas para a proteção de danos causados por desastres ambientais. Como que você vê a política de prevenção da prefeitura? Ainda muito deixando a desejar. Não só da prefeitura, no caso, né? Mas das prefeituras, dos estados, porque isso aí acontece todos os anos e assim, nas mais variadas cidades. Tem ano que é no Rio de Janeiro, tem ano que é no Rio Grande do Sul, tem ano que é em Minas. Bahia. Na Baixada São Paulo. Santista, né? Em Ubatuba, foi em Ubatuba? Pois é. Foi Ubatuba no começo do governo Tarcísio. Litoral Norte. Nas primeiras semanas do governo Tarcísio, a gente teve no Litoral Norte de São Paulo, Caraguatatuba, São Sebastião. Porto Alegre foi devastador, né? Petrópolis teve também uma situação. Aqui em São Paulo, pasme, a cidade mais rica do país, com o maior orçamento municipal do país. O orçamento para prevenção, como o meu colega Gesualdo disse aqui, corresponde a apenas 1% do orçamento bilionário da cidade. Tanto é que essa parte que cuida da prevenção, que é da Defesa Civil, ela está acoplada à Secretaria de Segurança da cidade. São duas pautas importantíssimas que deveriam ter um olhar mais cauteloso e, quiçá, até com um orçamento maior, né, gente? Aqui na cidade existem alguns documentos para mapear as zonas de risco. A gente também sabe que o deslizamento acontece, principalmente nas franjas da cidade, na periferia, as pessoas perdem suas casas, são soterradas pela terra. E aqui não tem um plano de prevenção e contenção, que é justamente para você ter esse mapeamento acurado dessas zonas de risco. E tem um ponto essencial, que nessas situações é preciso haver um treinamento da população antes. Então, por exemplo, muita gente recebeu o alerta no celular da Defesa Civil, eu inclusive recebi, mas assim, uma vez você sabendo que está num estado de alerta, e aí? O que é que você faz? E a população não tem essa resposta, porque não houve um treinamento prévio, né? Vai ter alerta e aí eu faço o quê? Eu fico dentro de casa, eu entro debaixo da mesa, eu saio pra fora da minha casa, e aí? Agora, uma questão interessante... É só pra ficar desesperado e pronto. A gente Fique fala desesperado. muito do executivo, né? Do poder executivo, ou seja, o prefeito, o governador, porque é a cara que tá ali do dia a dia executando as coisas, mas tem que se puxar a orelha do parlamento, né? Assim, a gente acabou de discutir um plano diretor nessa cidade. Quer dizer, havia um plano diretor premiado, que foi mundialmente premiado, que foi o plano diretor, inclusive, da gestão Haddad, né? Aí você vai lá, discute, fica um plano diretor meio... Ninguém sabe direito. Quem estava votando, o vereador que estava votando, não sabia direito o que estava acontecendo, porque mudava as coisas na última hora.
né? Quem está nos bastidores sabe disso, né? Então, assim, os parlamentos têm que ter uma orelha muito bem puxada nesse assunto, sabe? Porque a gente tem uma cidade mal estruturada ou com questões muito complicadas e que só vão piorar daqui para frente, muito porque os nossos parlamentares são falhos. Totalmente. Nisso. Em minha defesa, a gente conseguiu incluir um artigo nessa revisão do plano diretor para justamente dar celeridade a esse processo do mapa de prevenção, do plano de prevenção e contenção contingência na cidade, que é o artigo 300 do plano diretor da lei do ano passado. Então, quem tiver interesse de dar uma olhada, tá lá. Espero que haja celeridade no processo. E é isso, eu acho que essa questão da defesa civil, da mensagem que tivemos na sexta-feira, isso foi inclusive uma demanda dos próprios cidadãos brasileiros em anos anteriores que você teve cenários de desastre. As pessoas pediam esse negócio do alerta foi muito questionado em razão justamente daquele evento no litoral norte de São Paulo, né? Que daí eles até começaram a falar da questão das sirenes, dos alertas, exatamente, do SMS. O alerta é muito importante, mas ele precisa estar integrado numa série de outras ações, para que quando a pessoa receba o alerta, ela saiba exatamente o que fazer, para onde ir. Se eu estou no meio da rua, recebo o alerta. O que é que eu faço? Eu procuro abrigo? Eu entro na primeira padaria? Aliás, a prefeitura tem para onde mandar essas pessoas, né? Agora, sabe uma coisa interessante? Só trazer uma perspectiva do olhar de repórter, que por muitos anos fui e acho que nunca deixamos de ser quando você é repórter, né? Sempre que a gente teve tragédia climática aqui no Brasil, eu observava, e nossa, eu cobri muito, já fui para Morro do Bumba, já fui para tudo isso, e entra embaixo de lodo e coisa, e eu observava que esse era o evento que mais marcava a nossa desigualdade. Mais marcava a desigualdade, porque assim, quem morria, quem perdia a casa, quem se ferrava era a população muito pobre, né? E de uns tempos para cá, com a mudança climática, não é mais assim. Atinge quem é classe média, quem é rico está sendo atingido. E aí, isso nos traz para um debate muito maior, né? Isso nos traz para um debate muito maior. Então, a mudança climática trouxe essa outra questão, e eu sou gaúcha, vi isso muito no Rio Grande do Sul ano passado, em que absolutamente todos foram atingidos. Tanta razão e nisso. isso vai ser cada vez mais comum. Mansões à beira da praia sendo demolidas, e olha agora as queimadas em Los Angeles. Ai, meu Deus. Realmente. Não escolhe classe social. Literalmente pegou a mansão do Brad Pitt, né? Do Leonardo DiCaprio. A da Demi Moore também parece. Meus amigos, antes da gente mudar de assunto, é importante deixar claro, mais uma vez aqui, para você que está acompanhando a Jovem Pan, nós temos alertas da Defesa Civil para a cidade de São Paulo e agora os últimos alertas, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Central da cidade, alertas de alagamentos. Então, fiquem atentos. Há pouco, a gente já tinha trazido outros alertas para a Zona Leste, Zona Sul, em especial Itaim Paulista, e agora esses novos alertas da Defesa Civil de São Paulo. Chove forte em São Paulo, em alguns pontos da cidade. Então, se você puder evitar algumas regiões, dá uma pesquisada aí antes no site da Defesa Civil, como está a situação e se não há para aquela localização algum alerta das autoridades.